Livro do profeta Daniel, capítulo 8. Nós vamos meditar hoje, irmãos, apenas no versículo de número 2. Diz assim a palavra do Senhor. Daniel, capítulo 8, versículo 2. E vi na visão, e sucedeu que quando vi, eu estava na cidadela de Suzã, na província de Elão. Vi, pois, na visão que eu estava junto ao rio Ulai. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Ó Senhor, nós estamos diante deste verso da Sagrada Escritura, Senhor, sua palavra, para meditar, para tirar daqui, Senhor, compreensão, seu propósito nos dar essa informação. Fale conosco. Que o Espírito Santo possa, então, tanto nos fazer entender, Senhor, como também preparar o nosso coração, abrir o nosso coração para recebermos com fé, com obediência, com amor no Senhor Jesus. Com perdão dos nossos pecados, Senhor, nós oramos e desde já agradecemos. Amém e amém. Graças a Deus. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Amém. Irmãos, nós chegamos, nós estamos, na verdade, começando ainda o estudo do capítulo 8, da segunda profecia de Daniel, neste capítulo 8. Semana passada, eu meditei com vocês no primeiro versículo, que fala da ocasião que Deus estava dando essa segunda profecia para Daniel, no terceiro ano do reinado do rei Belsazar. Nós falamos, semana passada, fizemos aqui uma comparação com o versículo capítulo 7, que fala que a primeira profecia foi dada no ano primeiro de Belsazar, como diz lá no capítulo 7, no versículo 1. Então, 2 anos depois, o Senhor concede uma segunda profecia para Daniel. E eu disse para vocês aqui que essa segunda profecia explicava melhor a primeira profecia, mas levou 2 anos. Ou seja, Daniel, ele não entendeu tudo da primeira profecia, ele guardou no coração. Vocês lembram que o finalzinho do capítulo 7, bem no finalzinho mesmo, no capítulo 7 diz assim: mas guardei o assunto no meu coração. Então, ficou 2 anos ali no coração de Daniel, sem que ele entendesse tudo da primeira profecia, mas então o Senhor, agora, 2 anos depois, traz a segunda profecia e esclarece para ele mais algumas verdades, então. E assim que Deus vai fazendo conosco. Mas é importante nós guardarmos no coração. Eu poderia passar assim adiante já, irmãos, já olhar para o versículo 3, que já é a profecia mesmo, né? Mas eu olhei aqui esse versículo 2 e resolvi meditar com vocês hoje apenas no versículo 2, porque o versículo 2 ele tem para nós um assunto muito importante, que nós não podemos seguir adiante sem dar uma parada, sem observarmos o que está aqui no versículo 2. Ou seja, assim como o versículo 1 fala da ocasião dessa segunda profecia, o versículo 2 fala do local da segunda profecia. E é muito interessante porque não é o local exatamente onde Daniel está quando ele recebe a profecia, não é o local mesmo onde o corpo de Daniel está, porque Daniel está na Babilônia. Mas é o local no sentido da visão. Daniel ele tem uma visão e em visão ele é transportado para um lugar muito distante, mais ou menos uns 400 quilômetros de distância de onde ele estava, né? Então Deus ele opera de maneira que Daniel tem uma visão do lugar, esse lugarzinho aqui chamado de Suzã, na província de Elão. Deus opera para que Daniel visse esse lugar em visão, ainda que ele estivesse na Babilônia, 400 quilômetros então de distância. E existem, irmãos, aqui algumas coisas muito importantes para nós observarmos em relação ao local. Não é sem significado que o Senhor mostrou esse local para Daniel e fez com que a visão acontecesse nesse local, porque esse local tem a ver com os grandes propósitos de Deus, com aquilo que Deus iria realizar. O fato é que isso nos chama a atenção imediatamente para um detalhe da nossa vida. E eu gostaria de colocar aqui uma questão para você. Você confia totalmente nos seus 5 sentidos? Nós temos 5 sentidos, né?
Você confia e você acha que todo conhecimento da verdade que você pode ter virá apenas pelos 5 sentidos, né? Então, veja, irmãos, eu estou aqui diante de vocês e eu estou olhando para vocês, vocês estão me olhando, e será que só existe o que nós podemos ver? Será que só existe o que nós podemos sentir, tocar, né? Ou existe outras coisas? Na verdade, a palavra de Deus diz sim. Os nossos 5 sentidos não são suficientes para conhecer o que há de mais importante. Por exemplo, irmãos, o ponto mais importante sobre isso é o seguinte: a Bíblia diz que Deus é espírito, que Deus não tem corpo, que eu não posso ver Deus como eu estou vendo vocês, que eu não posso tocar em Deus como eu posso tocar em vocês. Mas os meus sentidos falham totalmente aí. Eu não posso ver Deus, eu não posso, então, experimentar Deus, ter contato com Deus pelos meus sentidos, de maneira, irmãos, que os sentidos não são suficientes. Nós temos um limite, irmãos, para compreendermos, para entendermos as coisas mais importantes da vida. Na verdade, o ser mais importante da vida, o Criador, o Provedor, o Redentor, nós não podemos conhecer pelos nossos sentidos. De forma que nós somos necessitados, nós precisamos mesmo, nós precisamos de um socorro divino, nós precisamos que Deus venha e se revele a nós e mostre as coisas mais importantes. Eu não sei quando eu vou morrer, você não sabe quando vai morrer, nós não sabemos nem o que vai acontecer daqui a 1 hora, nós não sabemos, irmãos, o que vai ocorrer amanhã, o que vai acontecer nesta semana, nós não temos compreensão, enfim, da vida totalmente, nós não temos controle da vida, nem os maiores governantes. Vocês estão vendo agora, não sei se vocês estão assistindo as notícias sobre essa guerra terrível lá, Irã, Israel. Nós não sabemos o que vai acontecer disso, o que vai ocorrer no mundo. Nós somos limitados, irmãos. Nós não sabemos o futuro. Nós necessitamos de socorro, nós necessitamos de conhecer realmente este Deus e de conhecer a verdade sobre o que está ocorrendo no mundo, por que o mundo é como é, e nós precisamos saber, enfim, o que ele tem para nós, qual o propósito dele com a humanidade. Eu já estive estudando com vocês, aqui várias semanas nós estudamos o capítulo 7, e nós observamos que, eu até disse para vocês, que Deus como que dá uma visão geral, panorâmica, de todo o plano dele para a história da humanidade, através daqueles reinos que ele tinha mostrado na visão passada do capítulo 7, e que se encerrará com a vinda do Filho do Homem, que vem trazer o juízo. Então, essas coisas eu não compreendo, eu não entendo por mim mesmo. Eu preciso receber a revelação de Deus, eu preciso ouvir o Senhor Deus falar. Eu estou chamando a atenção disso porque é exatamente isso que ocorre no capítulo 7. Deus, ele não precisa dos 5 sentidos de Daniel. Ele faz com que Daniel perceba, com que Daniel veja coisas que os olhos dele não podem ver, porque, como eu disse há pouquinho, ele está a 400 quilômetros de distância aqui dessa fortaleza chamada Suzã, e ele não pode saber o que está acontecendo lá. Tampouco ele pode saber, isso é um ponto importante, como Suzã vai ser importante no futuro, quando Daniel nem mais existir, quando ele já tiver morrido. Daniel, porém, aqui, Deus faz com que ele seja transportado nessa visão. Olhe a cidade, olhe aqui como ele diz aqui, o rio Ulai, perceba ali o que está acontecendo, e mais, que ele consiga compreender já de alguma forma, em algum grau, a importância de Suzã para o futuro dentro dos planos de Deus. Eu quero lhe perguntar esta noite, meu querido irmão e irmã, você tem confiado só na sua percepção, nos seus sentidos, na sua mente, no seu intelecto, para saber o que está acontecendo em Belém do Pará, para compreender o que está ocorrendo na sua família, para compreender o que está ocorrendo no seu coração? Você só está confiando na sua intelectualidade, ou nos seus sentidos, ou no seu conhecimento, ou você tem dado ouvidos à revelação de Deus? Eu quero dizer essa noite
que nós precisamos, irmãos, ouvir Deus falar, nós precisamos ouvir, ter essa visão que só Ele pode nos dar, porque senão nós vamos estar às cegas, nós vamos estar como que tateando profundas trevas, sem saber as coisas mais importantes da vida, e ainda achando que nós sabemos, achando que nós temos grande conhecimento, quando na verdade nós não temos, não. Nós estamos perdidos, nós necessitamos todos os dias da palavra de Deus. Por isso que a Escritura diz que lâmpada para os nossos pés, verdadeiramente lâmpada é a palavra para os nossos pés, e luz para os nossos caminhos. O Senhor Jesus Cristo diz: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ele está falando de uma luz espiritual, ele está falando de uma sabedoria que, ainda que a ciência seja importantíssima, tão útil, tão boa, ainda que tem muita coisa boa na filosofia, ainda que os sentidos nossos são também um dom de Deus, e nós percebemos muita coisa com os nossos sentidos, com a experiência, e com certeza se eu conversar com vocês, eu vou aprender muita coisa que eu não sei, por causa da vida de vocês, da experiência de vocês, ainda que isso seja verdade, irmãos. Nós não podemos conhecer as coisas espirituais sem a palavra de Deus. Eu quero lhe convidar essa noite a refletir comigo nesse aspecto. Essa questão aqui do local, portanto, do capítulo 2, nos chama a atenção para isso. Há duas coisas aqui no texto, irmãos, que eu quero tratar nessa mensagem rapidamente, mas com a graça de Deus eu quero levar os irmãos a pensar nisso com seriedade. A primeira coisa é sobre o próprio local em si, né? O que Daniel ele vê em Suzã. E nós vamos fazer uma comparação com outro profeta que passa pela mesma experiência de Daniel, que também vê um lugar distante, que é Ezequiel. Daqui a pouco eu vou ler o texto de Ezequiel com vocês. A segunda coisa que eu quero mostrar para vocês é Suzã, essa cidade, em relação ao futuro. Quer dizer que Deus, ele como que mostra duas coisas para Daniel. Ele dá uma percepção de Suzã, que Daniel não podia ter sem essa profecia. Dá também uma percepção sobre a própria Babilônia, onde Daniel está, que Daniel não poderia ter sem a profecia. Mas faz também com que ele perceba essas cidades, Babilônia, Suzã, em relação ao futuro. E o futuro ninguém sabe, mas Deus sabe, porque Deus já decretou, e Deus está conduzindo tudo no seu plano soberano. Então, essas duas coisas Deus revela para Daniel. Isso nós devemos pensar. Será que nós vemos Belém do Pará? Nós conseguimos enxergar essa cidade no que ela é mesmo? E a nossa própria vida? E será que nós olhamos para essa cidade, para o Brasil, para o mundo, dentro dessa perspectiva do plano soberano de Deus e daquilo que Ele vai realizar com certeza, principalmente em relação à volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Irmão, nós cristãos não podemos viver aí às cegas, não. Nós temos que todos os dias trazer esta verdade, porque isso vai influenciar a nossa vida inteira, cada detalhe de nossa vida. Então eu quero chamar a atenção dos irmãos sobre isso. Vamos então olhar para o texto aqui. É um texto pequenino, mas ele tem essas lições para nós. Veja que Daniel diz, em primeiro lugar, versículo 2: e vi na visão, e sucedeu que quando vi, eu estava na cidadela de Suzã, na província de Elão. Vi, pois, na visão que eu estava junto do rio Ulai. Ele viu. Essa visão de Daniel, ela não é uma visão normal. Ela não é uma visão que nós conseguimos ter com os nossos olhos de forma natural. Porque no máximo que eu posso ver é esse ambiente aqui, e eu nem enxergo o que está debaixo aí das cadeiras. A minha visão ela é muito limitada, mas Deus fez, como eu disse há pouquinho a vocês, irmãos, que Daniel se visse. Não é que ele estivesse mesmo lá em Suzã. Ele está na Babilônia, mais ou menos 400 quilômetros de distância, mas na visão, Deus abriu a visão de Daniel para que, no sentido espiritual, no sentido visionário, digamos assim, ainda que não fisicamente ele continuava lá na Babilônia, mas ele então pôde estar ali presente pela visão de Deus. Deus concedeu a ele essa visão de maneira que ele pôde ver essa fortaleza. E ele pôde ver também, diz o texto, ali o rio Ulai.
porque era uma cidadela, era uma fortaleza, ela pertencia na época, pertencia não, né? Depois também, mas aqui ela era da província de Elão, e esta cidade, essa cidadela, ela estava junto ao rio lá. E Daniel estava lá. Você vê o versículo 3 aqui, vamos olhar aqui o versículo 3 rapidinho, ele diz assim: levantei os meus olhos e vi, e eis que um carneiro estava diante do rio. Então, ele estava vendo tudo. Estava vendo a cidade, estava vendo a fortaleza, estava vendo o rio, e ele então teve a visão deste carneiro. Então, Deus deu para ele uma visão que não é natural, mas que é miraculosa, que foi naquele momento um dom divino para que Daniel compreendesse coisas que pela sua visão normal, visse coisas que pela sua visão normal ele não poderia ver. Para nós entendermos melhor, irmãos, esse texto da palavra do Senhor, eu gostaria de chamar vocês para o outro profeta que eu disse agora, em Ezequiel, que teve a mesma experiência. Vamos olhar, convido vocês a abrirem suas Bíblias agora, lá em Ezequiel, no capítulo 8. Ezequiel, capítulo 8. É um capítulo, não é assim tão grande, então eu vou fazer questão de ler o capítulo todinho com vocês, tá bom? Vamos fazer isso? Ezequiel, capítulo 8, diz assim, a palavra do Senhor. E sucedeu, pois, no 6º ano, no 6º mês, do 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa, e os anciãos de Judá assentados diante de mim, que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. E olhei, e eis uma semelhança com aspecto de fogo, desde o aspecto dos seus lombos, e daí para baixo era fogo, e dos seus lombos, e daí para baixo, e dos seus lombos, e daí para cima, como o aspecto de um resplendor, com uma cor de âmbar. E estendeu a forma de uma mão e tomou-me pelos cabelos da minha cabeça. Então ele estava lá sentado com os anciãos, né? De repente ele teve essa visão desse ser assim, glorioso, e ele tomou pelos cabelos da cabeça dele, levantou Ezequiel, né? Olha aí, vamos continuar. E o Espírito me levantou entre a terra e o céu e levou-me a Jerusalém. Ele não estava em Jerusalém. Em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava o assento da imagem dos ciúmes, que provoca ciúmes. E eis que a glória do Deus de Israel estava ali, conforme o aspecto que eu tinha visto no vale. E disse-me: filho do homem, levanta os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte. E eis que, ao norte da porta do altar, estava esta imagem de ciúmes na entrada. Então está lá o Ezequiel, em visões, em Jerusalém. E disse-me: filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? Eu chamo a atenção dos irmãos para isso. Deus está revelando o que está em segredo, o que o Ezequiel não sabia que estava ocorrendo. Então Deus ele leva Ezequiel para a cidade de Jerusalém, em visão, e faz com que ele veja o que ele não conseguia ver pelos sentidos naturais. É a ênfase também lá de Daniel. E o texto continua. Versículo 6 de novo. Filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário, mas ainda tornarás a ver maiores abominações. Eu já tinha visto essa imagem de ciúmes do versículo 5. Versículo 7, levou-me à porta do átrio, então olhei, e eis que havia um buraco na parede, e disse-me: filho do homem, cava agora naquela parede. E cavei na parede, e eis que havia uma porta. Então me disse: entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. E então o Ezequiel faz isso. E entrei, versículo 10, e olhei, e eis que toda a forma de répteis e animais abomináveis, e de todos os ídolos da casa de Israel, estavam pintados na parede em todo o redor. E estavam em pé diante dele 70 homens dos anciãos da casa de Israel, a Jaazanias, filho de Safã,
em pé no meio deles, e cada um tinha na mão o seu incensário, e subiu uma espessa nuvem de incenso. Então me disse: viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, ou seja, fazem em segredo, quando ninguém está vendo. Eles estão fazendo isso, eles estão com essas abominações, com esses ídolos diante de si, e com incensário na mão, pois dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. E disse-me: ainda tornarás a ver maiores abominações que estes fazem. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está do lado do norte. E eis que ali estava ali mulheres assentadas, chorando a Tamuz. E disse-me: vês isto, filho do homem? Ainda tornarás a ver abominações maiores do que estas. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costas para o templo do Senhor, e com os rostos para o oriente, e eles, virados para o oriente, adoravam o sol. Então me disse: vês isto, filho do homem? Há, porventura, coisa mais leviana para a casa de Judá do que tais abominações que fazem aqui, havendo enchido a terra de violência, tornam a irritar-me, e ei-los a chegar o ramo ao seu nariz. Por isso também eu os tratarei com furor, o meu olho não poupará, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos, com grande voz, contudo não os ouvirei. Deus, então, e esse é o sentido, irmãos, que eu quero chamar a atenção aqui, de um princípio geral que aparece tanto aqui em Ezequiel como em Daniel. O princípio geral é o seguinte: Deus revela aos seus profetas o que está oculto, e que está oculto tanto no sentido da distância, tanto no sentido de que esses profetas, pelos seus sentidos naturais, não podem estar presentes naquele lugar, mas Deus os põe lá, mas também no sentido do que está escondido pelos homens, do que os homens estão fazendo em trevas, do que os homens dizem assim: isso aqui ninguém saberá, isso aqui ninguém perceberá. Então Deus mostra para o seu profeta e diz assim: olha o que eles estão fazendo, olha as abominações que eles fazem. E no terceiro sentido também, irmão, no sentido de que eles dizem assim: o Senhor não sabe, o Senhor não vê. Eles dizem aqui, no finalzinho do versículo 12, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Então, eles abandonaram o Senhor, acreditando que o Senhor não os via, que o Senhor os tinha abandonado, que não havia esperança no Senhor, e que não importava as abominações que eles praticassem, e eles então foram para os seus ídolos e adoraram os seus ídolos. Essa é a característica da cidade dos homens. Essa é a característica, irmão, de todas as cidades. É a característica de Jerusalém, nesse momento aqui, que Ezequiel teve essa visão. É a característica de Suzã, é a característica da Babilônia, é a característica de Belém do Pará, é a característica, irmão, de todas as cidades desse mundo que estão cegadas pelos seus próprios pecados, estão adorando muitos ídolos, estão se prostrando diante de ídolos, diante de dinheiro, diante do seu próprio poder, diante dos prazeres, diante das suas posses, diante da sua intelectualidade, enfim, ídolos e ídolos nós poderíamos colocar aqui da sociedade moderna, e eles estão se prostrando, e eles estão dizendo assim: Deus não importa. Eu não quero saber deste Deus, eu não me importo com Ele. Eu estou vivendo a minha vida, está tudo muito bem comigo. Veja, eu estou conseguindo isso, eu estou conseguindo aquilo. Vejam, eu consegui algum dinheiro, eu consegui um emprego melhor, ou eu consegui isto que eu estava buscando há tanto tempo na minha vida. Vejam, não importa Deus, eu não quero saber de Deus. E eles estão então adorando os seus ídolos, estão dizendo assim: quem é Deus? Deus não importa, Deus não pode ver isso, Deus não se interessa por isso. Deus nos abandonou. A nossa confiança está nos ídolos. Se você for observar, irmão, Suzã era assim também.
Suzã vai ser uma cidade, uma fortaleza importantíssima para o futuro império, o Império Persa. E era assim também Babilônia, onde Daniel estava. Babilônia era uma cidade que estava em decadência, mas que já tinha sido gloriosa, e que na sua glória também pouco quis saber de Deus. Tinha lá um profeta do Senhor, mas eles não quiseram saber dele. E o próprio último rei, decadente já, o Belsazar, profanou o templo do Senhor, como nós estudamos lá no capítulo 5. Tudo isso esses homens estavam fazendo, tudo isso essas cidades estavam fazendo, mas Deus coloca os seus profetas, observe agora esse detalhe, a quilômetros de distância. Deus coloca os seus profetas lá naquelas cidades e mostra para eles as suas abominações, mostra para eles os seus pecados e diz para eles assim, mostra para eles, você está vendo agora o que você não podia ver. Cava a parede, Ezequiel. Entra nesse buraco, Ezequiel, e vê o que eles fazem por trás da parede. Vê o que está pintado por trás dessa parede. Vê as abominações que eles pintaram. Porque eles pensam que eu não estou vendo. Mas eu vejo por trás da parede. Eu enxergo tudo o que eles estão fazendo. Eu avalio o seu coração, eu avalio as suas ações, eu avalio os seus pecados. Eles estão me provocando a ira todos os dias e ainda assim eles acham que eu não estou vendo. Mas eu estou mostrando para você, Ezequiel, e eu estou mostrando para você, Daniel, que eu vejo e que sou eu que dou essa visão para vocês. Sou eu que faço vocês perceberem o que esses homens estão fazendo sem perceber a gravidade dos seus pecados. Meus queridos irmãos, a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo é a única mensagem que nos faz perceber a nossa cidade, todas as cidades desse mundo. Sem o Evangelho de Jesus, sem a revelação de Deus, sem a mensagem das Sagradas Escrituras, sem a palavra de Deus, nós estamos iguais a essas pessoas aqui de Ezequiel capítulo 8. Nós estamos escondidos por trás das nossas paredes. Nós estamos pintando os nossos ídolos. Nós estamos adorando as coisas desta vida. Nós estamos dizendo assim, Deus não vê, Deus não se importa. E quem é Deus? Nós estamos ali queimando o nosso incenso, levantando a nossa adoração e colocando a nossa confiança nas coisas desta vida. É por isso que nós necessitamos, irmãos, ouvir o Evangelho de Jesus Cristo, e nós necessitamos ouvir o Evangelho de Jesus Cristo todos os dias. Não é apenas no início, não é apenas quando nós somos convertidos a Cristo, mas nós precisamos ouvir o Evangelho todos os dias. Eu tenho chamado a atenção de vocês nessas últimas pregações exatamente para isso. Meus irmãos, amanhã, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, vocês vão para as faculdades, para os cursos que vocês estão fazendo, para o trabalho de vocês, para a família de vocês. E o que está acontecendo em todos esses contextos, em todos esses lugares, em todas essas relações, é o que Ezequiel vê no capítulo 8. As pessoas estão dizendo, venha conosco, venha conosco. Venha acender esse incenso, venha se prostrar diante desse ídolo, venha adorar junto conosco o dinheiro. Não pense em Deus, não pense que Deus pode ver isso, não confie de que existe uma salvação em Deus, porque você não precisa de Deus. Você é uma pessoa forte, poderosa, tem talentos, tem capacidades. Você não está conseguindo coisas? Veja, você está conseguindo isso. Ou se você não está conseguindo, você deve se reafirmar, deve confiar em si mesmo e deve acreditar em si mesmo, continuar lutando. Mas não se importe com Deus. Amanhã, essa mensagem que vocês vão ouvir, através das conversas, nas conversas das pessoas, na internet, pessoalmente, vocês vão ser tentados a isso pelo mundo. Porque a semana inteira, irmãos, o mundo gira em torno de uma falsa crença louca de que não precisamos de Deus, de que nós podemos cuidar de nossas vidas, de que nossos ídolos vão nos salvar.
e de que Deus não está vendo. Se Ele existe, Ele nos abandonou, Ele foi embora, Ele não se importa conosco. Mas o Evangelho diz: homens, eu mostrei aos meus profetas o que vocês não conseguem ver por esses olhos aqui. Eu mostrei aos meus profetas que eu reino e que eu estou olhando o que vocês estão fazendo nas paredes, nas trevas. Eu estou vendo tudo. E eu estou irado. Deus está irado. Deus está irado com a humanidade. Deus está pronto a trazer o seu juízo. Deus está pronto a chamar os homens para a prestação de contas no grande e terrível dia do juízo, como nós vimos no capítulo 7 de Daniel, onde quando aquele animal, lembra do quarto animal, que é o mais terrível de todos, cheio de arrogância, aquele que tinha um chifre falante na visão do capítulo 7, e que ele no juízo foi queimado. Deus está dizendo: eu vou trazer o juízo. Mas Deus também está dizendo, graças a Deus, que Ele não diz só isso. E se fosse isso, estaríamos perdidos. Mas Deus está também dizendo: existe o Filho do Homem. Existe aquele Filho do Homem do capítulo 7 de novo, que Daniel viu correndo pelo céu e se apresentando ali diante do ancião de dias, que é o Deus Pai, e Ele vai vencer, e Ele vai estabelecer um reino eterno, e existe o povo dele, existe o povo que está ligado a Ele, é o povo do Filho do Homem, é o povo que vai reinar com Ele para sempre. Ou seja, de que quando Deus trouxer o juízo, Ele vai reinar junto com o seu povo. Nós não podemos, irmãos, esquecer isso. Nós não podemos esquecer que o mundo não é só levantar de manhã, comer, beber. Vamos pensar lá o que Jesus Cristo diz do dilúvio, né? Jesus Cristo diz do dilúvio, Ele diz assim: olha, eles comiam, eles bebiam, eles casavam, eles se davam em casamento, eles viviam como se não houvesse um juízo vindouro. Mas então veio o dilúvio, veio o juízo. O Senhor está dizendo para nós o tempo todo: homens, vocês não podem interpretar Belém do Pará, não podem interpretar o trabalho de vocês, não podem interpretar a família de vocês, o coração de vocês, a não ser que vocês saiam dessa percepção muito limitada dos 5 sentidos e ouçam a profecia. Mas não é qualquer profecia, é a profecia das Sagradas Escrituras. É o que a palavra de Deus revela. Olha, nós somos pecadores, irmãos, e Deus não está satisfeito conosco. Nós precisamos do Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos confiar nele. E nós precisamos estar debaixo da sua misericórdia todos os dias, da sua graça todos os dias. Essa é a primeira grande coisa que está nesse texto. Uma visão, uma percepção da realidade das cidades, seja Babilônia, seja Suzã, seja Belém, seja qualquer outra grande cidade ou local. É uma percepção de que nós não temos pelos nossos 5 sentidos. Mas tem uma segunda coisa aqui no texto, irmãos, que eu quero chamar a atenção de vocês. Existe um silêncio e existe uma afirmação. O que é o silêncio? Existe o silêncio sobre uma cidade e existe um destaque a uma outra cidade. Deus silencia no capítulo 8 completamente a respeito da orgulhosa Babilônia. Deus está dizendo assim: vejam, ainda é o 3º ano de Belsazar, rei da Babilônia. Isso é um dado histórico, de que quando Deus deu essa revelação para Daniel, existia a Babilônia, existia o Belsazar, mas aí, quando você vai entrar na visão em si, primeiro, a visão não é na Babilônia. Daniel é transportado para a Suzã, na província de Elão, à beira aí, junto ao rio Ulai. Ele então, Deus, o Senhor, silencia a respeito de Babilônia, como que dizendo assim: olha, Babilônia existe, Babilônia está aí,
mas, na verdade, Babilônia já passou. Já não importa mais. Quando você compara esse texto com o capítulo 3 ou 4, agora fugiu aqui da memória, de Daniel, quando o rei Nabucodonosor, ele tem a visão daquela estátua gigante, lembra? E que ela é dividida em 4 partes. A cabeça da estátua, que é de ouro, representa quem? Nabucodonosor, e representa a Babilônia. Então, naquela profecia, Deus destacou Babilônia. Destacou de uma maneira bem forte, porque ele colocou na cabeça, e a cabeça de ouro. Mas agora, muito tempo depois, quando Nabucodonosor já tinha morrido, quando agora já era o último rei da decadente Babilônia, Deus nem cita Babilônia. Agora Deus cita exatamente Suzã, na província de Elão. Por quê, meus irmãos? Porque a profecia é o seguinte: quando Nabucodonosor teve a visão, nós falamos lá que, bem provavelmente, a visão se refere a 4 grandes impérios, potências. Primeiro, a própria Babilônia, depois a Pérsia, o Império Medo-Persa, depois a Grécia e, por último, Roma. Então haveria uma sucessão de impérios, e essa sucessão de impérios, irmãos, significaria o seguinte: que o império é glorioso por um tempo, depois ele cai. Aí vem um outro império e é glorioso de novo, mas também ele cai. E assim sucessivamente. Todos os impérios do mundo, eles existem, eles são gloriosos, mas eles caem. Chega um momento, então, pode a Babilônia ser bela, e o Nabucodonosor, ele estava ali diante daquela cidade importante, bela, imponente, dizendo assim: eu fiz Babilônia. Mas chega um momento em que Babilônia é decadente, que Babilônia cai, que a profecia, na agenda de Deus, Deus está dizendo assim: olha, Babilônia passou, não espere mais nada da Babilônia. Agora é a vez de Suzã, porque Suzã vai ser importante para o próximo império. Qual é o próximo império? O Império Medo-Persa. O exílio do povo de Deus está se dirigindo já ao final. Foram décadas de exílio. Deus trouxe o seu povo de Jerusalém, trouxe para a Babilônia, e o povo estava lá, mas agora estava indo já, a história estava correndo, e finalmente viria a Pérsia, e junto com a Pérsia viria também a libertação. Mas isso ainda ia demorar. E assim, meus irmãos, o que nós temos aqui? Nós temos o Senhor mostrando a sua agenda, o Senhor mostrando o futuro, o Senhor dizendo assim: olha, não olhem para o presente, olhem para o futuro. Só que eu não posso conhecer o futuro pelos meus sentidos, eu não posso conhecer o futuro pelo meu intelecto. Eu posso fazer algumas previsões, eu posso dizer assim: provavelmente vai acontecer isso, provavelmente vai acontecer aquilo, mas eu não sei. Eu não sei nada do futuro, na verdade. Mas o Senhor sabe, e o que Ele revela aqui para nós, irmãos, não é o que nós queremos saber. Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui. Deus não revela o dia de nossa morte. Deus não revela uma porção de coisas que nós gostaríamos de saber. Mas aquilo que Ele revela do futuro, aquilo que Ele revelou para Daniel aqui, e aquilo que Ele tem revelado na Sagrada Escritura, é aquilo que nós necessitamos saber, é aquilo que nós precisamos saber. Eu quero perguntar para você nesta noite: você tem ouvido, você tem prestado atenção na agenda de Deus, meu querido irmão e irmã? Você tem meditado no Evangelho de Cristo, o que Ele fez lá no passado, na cruz de Cristo? Mas você tem também pensado no que Ele está fazendo, em como Ele está cumprindo a sua profecia, a sua agenda que Ele tem mostrado lá desde o Antigo Testamento, e o que Ele vai cumprir ainda no futuro? Irmãos, quando nós temos aqui o culto da ceia, eu costumo chamar a atenção de vocês para
para o texto que nós lemos sempre do apóstolo Paulo na carta aos Coríntios, e o apóstolo Paulo diz assim: quando vocês participam do pão e do vinho, vocês anunciam a morte do Senhor. A morte do Senhor está onde? Lá no passado. Aí ele para aí? Não, ele diz assim: anunciam a morte do Senhor até que ele venha, futuro. Então, eu não sei o dia de minha morte. Você não sabe o dia de sua morte. Eu não sei o que vai acontecer daqui a 1 hora. Mas Deus Pai, revelou que Jesus vai voltar. Deus Pai revelou para Daniel que Babilônia tinha passado e que agora era a vez de Suzã. E Deus Pai revelou para nós que um dia Belém vai passar. Que um dia São Paulo vai passar. Que um dia Brasília vai passar. Que um dia Washington vai passar. Que todas essas grandes cidades. Não importa a sua arrogância, não importa a sua beleza, não importa a sua música, não importa a sua arte, não importa o seu poder político, vai passar. E Jesus vem reinar. E Suzã seria importante agora. Babilônia não está mais na agenda de Deus. Acabou Babilônia. Babilônia passou. Belsazar, pobre Belsazar, pobre rei de um império decadente, morrerás, Belsazar. Belsazar morreu lá no capítulo 5. Pobre Belsazar que confia na glória babilônica que está se encerrando, porque esqueces que existe um Deus soberano que está conduzindo a história. Que loucura da humanidade achar que tem um poder. Essa guerra atual, por exemplo, que está acontecendo agora, é fruto, Provérbios diz, toda contenda é fruto do orgulho humano, é fruto dos homens que acreditam que eles têm controle sobre a sua nação, sobre as outras nações. Pobres Belsazares, não sabem que não têm o controle de nada, não se humilham diante do Senhor, não ouvem a profecia, não procuram entender que nós aqui não sejamos um desses, irmãos. Nós sejamos como Daniel, que guardava a profecia onde? No coração, que nós ouçamos a palavra de Deus, que nós ouçamos a agenda de Deus, aquilo que Deus tem decretado e aquilo que Ele revelou que vai fazer para nós. Deixe-me mostrar aqui para vocês 2 versículos que falam da importância futura de Suzã. Primeiro, Neemias. Vamos olhar Neemias aqui? Pega a sua Bíblia lá e abra comigo no livro. Nós vamos ler dois livros que estão pertinhos aí. Neemias e o livro de Esther. Neemias e Esther. Vamos ler primeiro Neemias, tá? Neemias, capítulo 1, verso 1. Diz a palavra do Senhor. Diz a Escritura, Neemias capítulo 1, verso 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleve, no ano 20º, quando eu, em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e o que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. Ainda havia muita tristeza, muita destruição no tempo de Neemias para Jerusalém. Mas a cidade importante, a fortaleza, era Suzã. Vamos olhar agora Esther, meus irmãos. Esther, no capítulo 1 também. Versículo 1. E sucedeu nos dias de Assuero. Esther, capítulo 1, verso 1. E sucedeu nos dias de Assuero. O Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. E naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que estava na fortaleza de Suzã, no 3º ano do seu reinado, fez um banquete a todos os príncipes, seus servos
estando assim perante ele o poder da Pérsia e Média, os nobres, os príncipes das províncias. Aqui basta, irmãos, para nós observarmos esse dado da Escritura Sagrada. O poder, a glória, não era mais de Babilônia, era de Suzã. Poder tinha passado e agora era a vez de Suzã. O que eu quero dizer aos meus irmãos é que não é sem significado que Deus dá essa visão em Suzã. Na ocasião de Daniel, isso ainda não tinha acontecido. Babilônia ainda existia, mesmo decadente, não estava lá. Mas Deus traz o que aconteceria no futuro para Daniel, para que Daniel agora percebesse, olha, Babilônia é totalmente sem importância, apesar de que ela ainda está aí. E uma fortaleza que ainda não tem grande valor no momento, mas no futuro vai ser uma cidade dos grandes reis, vai ser uma das capitais do poderoso Império Medo-Persa, que está chegando, está se aproximando. Babilônia está passando. Babilônia não é mais citada, não é mais mencionada. Agora é a vez de Suzã. Mas ainda não tinha chegado a vez de Suzã. Deus estava mostrando por profecia o que ele iria fazer. O que Daniel, com esses olhinhos aqui, com essa mente aqui, com os 5 sentidos, não podia perceber. Então, parece-me correto nós afirmarmos 2 coisas nesta noite, irmãos. Que os 5 sentidos de Daniel não podiam revelar os pecados dessas cidades, como os 5 sentidos de Ezequiel não podiam revelar os pecados das cidades de Jerusalém. Com os nossos 5 sentidos, porque nós somos pecadores e eles têm limites, nós não percebemos a maldade que existe, a maldade pecaminosa que existe nos nossos próprios corações, que existe em nossas casas, que existe em nossos bairros, que existe em nossas famílias. A maldade de que as pessoas não adoram o Deus vivo e vivem para os seus ídolos, achando que Deus não vê e achando que Ele não se importa. Não conseguimos ver, observar que isso é gravíssimo, que Deus está irado com a humanidade e que só existe a esperança suficiente e bendita na pessoa maravilhosa, bendita o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com os nossos 5 sentidos também, em segundo lugar, nós não conseguimos discernir o futuro. Nós não sabemos do que vai acontecer. Nós não conseguimos perceber o propósito de Deus, o significado da vinda de Cristo. Quem é Jesus? Ouçam os filósofos o que eles falam de Jesus, sem a Bíblia. Ouçam os homens deste mundo o que eles falam de Jesus sem a Bíblia. Eles não entendem quem é Jesus. Eles não chegam nem perto. Eles não percebem, não entendem quem é este homem extraordinário. Como eles vão saber o significado da cruz de Cristo? E como eles vão saber que esse é o Filho do Homem, de Daniel 7, que vai voltar e que vai reinar, a não ser que eles ouçam Daniel 7, a não ser que eles abram o coração para a profecia de Daniel e para a profecia de toda a Bíblia. Então, meus irmãos, com nossos 5 sentidos, nós não entendemos a natureza da seriedade dos nossos próprios pecados, dos pecados da nossa cidade, e nós não entendemos que Belém está passando, irmãos. Que Belém, ainda que nós queremos o bem da cidade, nós oramos pela cidade, como diz Jeremias, né? Queiram o bem da cidade. Ainda que nós oramos e ainda que nós queiramos o bem dessa cidade, mas nós sabemos que Belém vai passar. Nós sabemos que em breve tudo vai se encerrar. E eu pergunto a você, você tem ouvido a profecia? Você tem ouvido o Evangelho? Meu querido irmão, você que é um crente em Cristo Jesus,
Ou você que ainda não creu, eu gostaria que você pensasse isso e aplicasse a sua vida hoje à noite. Você tem discernido essa cidade pelos olhos de Deus ou apenas pelos seus 5 sentidos? Você tem percebido a necessidade maior sua e dessa cidade, que é do sangue de Jesus, que é do sacrifício de Jesus, que é da redenção em Cristo? Você tem olhado para essa cidade, para a sua vida, pensado, vivido de tal maneira que você crê que Jesus vai voltar? Que Jesus em breve vai estabelecer o seu reino eterno? Ou você está vivendo como se Belém fosse uma cidade eterna? Como se você fosse viver para sempre? Como se você não precisasse de Jesus? Você que está aqui hoje à noite, já se arrependeu dos seus pecados? Já olhou para a cruz de Cristo como necessitado de justiça, de justificação, de redenção que só existe na pessoa bendita de Cristo, de perdão, de graça e de misericórdia que só existe na pessoa de Cristo? Já confessou seus pecados, já se voltou para Deus, já confiou nele para a sua salvação? Já entendeu que ele creu que ele vai voltar, que você um dia vai estar diante dele, ou como alguém que pertence a ele, ou como alguém que está contra ele? Já se rendeu a ele, já confiou a ele, enfim, nessa fé e nessa verdade? Você está vivendo os seus dias sabendo e entendendo que tudo que eu faço aqui tem que ser na perspectiva da eternidade? Veja, irmãos, o que o cristianismo é? O cristianismo é uma religião que nos ensina que nós vivemos o presente à luz do futuro. Que nós vivemos o presente à luz do futuro, de maneira que, nessa perspectiva, quando nós entendemos isso, faz toda a diferença para aquele que vive como se o presente fosse eterno. Você já entendeu que você vai morrer, que você logo passará, que logo, logo nós não estaremos mais aqui, mas que aquilo que Jesus diz, aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá eternamente. E você já depositou sua confiança nele, você já espera nele. Espera que quando você fechar os seus olhos aqui neste mundo, você estará com ele. E quando tudo tiver passado, você não vai ter passado, porque ele é o seu Salvador eterno, que reinará, e você reinará com ele. Você tem confiado nele assim? E agora eu quero falar com você, cristão, com você que já é um crente em Cristo Jesus. Meu irmão, você precisa levantar todos os dias e pensar nessas coisas. Nós não podemos viver como os demais cidadãos dessa cidade. Nós não podemos levantar simplesmente dizer assim, hoje eu vou trabalhar, hoje eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e eu vou ganhar dinheiro, ou eu vou comprar tal coisa, ou eu tenho um projeto para esse mês, eu tenho um projeto para este ano, como se isso fosse tudo. Não é tudo. Nós, irmãos, devemos lembrar sempre que Jesus morreu, nos justificou e está nos santificando, está nos tornando um povo cada vez mais agradável a Ele. Eu tenho que ir à cruz todos os dias e pensar o seguinte, meu Senhor, eu tenho que viver este dia como adorador. Eu não posso desenhar um ídolo na minha parede secretamente. Ao contrário, eu tenho que ir à palavra todos os dias dizer assim, Senhor, se existe algum ídolo no meu coração, nas minhas atitudes, se eu estou idolatrando o meu dinheiro, se eu estou idolatrando minha profissão, se eu estou idolatrando a minha família, se eu estou idolatrando uma ideologia, ou o que for, Senhor, eu quero que o Senhor mostre, porque eu desejo que cada vez mais o meu coração, o Senhor que me salvou na cruz para isso, eu possa fazer tudo isso para o seu louvor, para a sua honra, para a sua glória. Eu quero me levantar e viver este dia de hoje, Senhor Deus, sabendo que talvez Jesus volte hoje e que eu tenho que estar com meus cintos apertados, o meu cajado na mão, pronto para partir, porque eu sou aqui um peregrino. Eu não sou alguém que está construindo uma casa nessa vida, porque logo tudo vai passar. Eu tenho que viver todos os dias, fazer todas as coisas sabendo que eu posso morrer a qualquer momento e estar com Cristo, ou que Jesus pode voltar a qualquer momento. E fazer tudo nessa perspectiva para o seu louvor, para a sua honra, para a sua glória
e não como se a minha casa fosse a minha morada eterna, não como se o meu dinheiro fosse tudo o que eu preciso e tudo o que para o qual eu devo viver, ou qualquer coisa dessa vida, mas sabendo que eu vivo para aquele que me morreu por mim na cruz. Lembra da Santa Ceia? E que em breve voltará, e que eu estarei com ele para sempre. Isso é a vida cristã, irmãos. E é nessa vida cristã que vê o que os olhos não podem ver, que nós vamos viver para a glória de Deus, amando a Deus e amando o nosso próximo, perdoando o próximo e em todas as implicações do Evangelho que mudam totalmente a nossa vida. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê sua graça. Amém. Vamos orar? Vamos pedir que Ele nos conceda a sua bondade nesta noite. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui reunidos, Senhor, porque temos estudado este pequenino, grande versículo, em que o Senhor nos dá uma informação tão valiosa sobre Suzano, sobre a província de Elão, sobre o rio Ulai, que tinham na sua agenda uma importância grande para os seus propósitos. Babilônia estava passando, Senhor. Ponha essas informações em nossos corações. Que em Cristo Jesus todos nós aqui possamos nos firmar no Evangelho, na consolação do Evangelho e na perspectiva do futuro conforme o Evangelho de Jesus. Abençoa cada um de nós, nos guarde de nós sermos levados por essa cidade passageira e esquecermos da cidade celestial. Mas que nós, Senhor, cada dia meditemos mais e mais na cruz de Cristo e fiquemos meditando também na nossa herança celestial, que em breve Jesus voltará para nos buscar. E possamos, Senhor, viver todos os dias dessa forma, para a sua honra e para a sua glória, em Cristo Jesus. Que assim seja, Senhor. Nos abençoe. E todas as pessoas que ouviram essa gravação também. Que assim seja. Amém e amém. Deus nos abençoe, meus irmãos. Amém. Irmãos, eu convido vocês a tomarem agora seu programa de culto. Nós vamos ler trechozinho aqui da Confissão de Fé, tá? Ponto número 9.